Sociologia, Educação, Diferença e Desenvolvimento Nacional. A sociologia, como disciplina científica, surgiu no início do século XIX, como uma resposta acadêmica para o novo desafio da modernidade. O mundo estava se tornando cada vez menor e mais integrado. A consciência das pessoas sobre o mundo estava aumentando e dispersando. Os sociólogos não só esperavam entender o que mantinha os grupos sociais unidos, mas desenvolveram um antídoto para a desintegração social. A Revolução Industrial, ocorrida na Europa, principalmente na Inglaterra no século XVIII, mudou radicalmente a estrutura da sociedade. Homens passaram a ser substituídos por máquinas que produziam mais e custavam muito menos. Isto fez com que os problemas sociais aumentassem, pois muitas pessoas que trabalhavam de forma artesanal ficaram sem emprego. Na Revolução Francesa, a sociedade se dividiu em burgueses, os que detinham as fábricas e controlavam a economia, e os proletariados, que tinham a força de trabalho. O capitalismo se fortaleceu. Quem produzisse mais estava acima dos outros. A ideia fundamental de Durkheim, um dos principais sociólogos da época, é de que os indivíduos que participam dos mesmos grupos e da mesma sociedade compartilham valores, crenças e normas coletivas que os mantêm integrados. Uma sociedade somente pode funcionar se tais valores, crenças e normas constrangem as atitudes e os comportamentos individuais, provocando uma solidariedade básica que orienta as ações dos indivíduos. Durkheim usa a expressão consciência coletiva para expressar essa solidariedade comum, que molda as consciências individuais. A família, o trabalho, os sindicatos, a educação, a religião, o controle social e até a punição do crime são alguns mecanismos que criam e mantêm viva a integração e a partilha da consciência coletiva. A sociedade, segundo Karl Marx, é descrita da seguinte forma: a história humana é observada ressaltando os aspectos materiais, ou seja, dando importância fundamental para as relações econômicas que a permeiam. Para Marx, essa base econômica seria a determinante dos aspectos políticos, culturais e também religiosos. Dado esse significativo valor atribuído às questões econômicas, a sociedade é marcada por uma dialética que opõe dois grupos, a burguesia e o proletariado, entendendo que o primeiro refere-se aos detentores dos meios de produção e o segundo, sem tais posses, vendem seu trabalho, fazendo a engrenagem do sistema capitalista funcionar. Partindo deste pressuposto, para entender a sociedade sob a ótica marxista, percebe-se que esta sociedade se sustenta nos conflitos oriundos da luta de classes, que por sua vez se equilibram nas disputas pelo poder. Para Weber, a sociedade pode ser compreendida a partir do conjunto das ações individuais. Estas são todo tipo de ação que o indivíduo faz, orientando-se pela ação dos outros. Só existe ação social quando o indivíduo tenta estabelecer algum tipo de comunicação a partir de suas ações com os demais. Como a realidade é infinita, apenas um fragmento de cada vez pode ser objeto do conhecimento. O todo, a sociedade, que supostamente pesaria sobre as partes, os indivíduos, é incompreensível se for tratado como um todo, como uma coisa. Este todo reside na interação entre as partes, e não é possível conhecer todas elas ao mesmo tempo, porque são muitas e porque se renovam a cada dia. A sociedade em Weber não é um bloco, mas uma teia. Só é possível garantir o desenvolvimento nacional se a educação for alçada à condição de eixo estruturante da ação do Estado, de forma a potencializar seus efeitos. Reduzir desigualdades sociais e regionais se traduz na equalização das oportunidades de acesso à educação de qualidade.
O projeto de desenvolvimento nacional brasileiro incorporou em um primeiro momento o discurso de que o modelo ideal de sociedade desenvolvida era o europeu, ou seja, a cultura branca e o percurso histórico da sociedade europeia que proporcionaram um povo civilizado e desenvolvido em todos os aspectos deveriam ser os mesmos caminhos a serem trilhados pelo Brasil. Nesse contexto, a linguagem expressa por esse projeto prevaleceu em todo o ordenamento social, desvalorizando-se as características multidimensionais que compunham a sociedade brasileira. Importando-se o modelo de cultura e desenvolvimento de territórios completamente incoerentes com a realidade brasileira, implicou em grande prejuízo para as culturas já aqui estabelecidas, como a negra e a indígena, e criou-se o mito da democracia racial, um envenenamento sutil que serviu para legitimar privilégios, manter a opressão e atrasar o desenvolvimento nacional em décadas. O higienismo e a eugenia nasceram a partir de preocupações da comunidade médico-científica com os fenômenos ligados à população, tais como as epidemias, a miséria e o trabalho industrial, que acabaram criando novas estratégias de controle do corpo, que tratou de investir no corpo individual, de estimular a ingerência policial e médica na vida conjugal e sexual de cada um. A partir daí, criam-se políticas científicas que passaram a pensar nos males do corpo e suas soluções. No Brasil, a eugenia e as políticas higienistas utilizaram-se da educação como instrumento de erudição cultural de negros, pobres e indígenas, com o objetivo único de aniquilar todas as raízes históricas e culturais indígenas e africanas que conduziam a nação ao atraso. A persecução deste objetivo era fundamentada nas políticas educacionais formuladas que tinham como modelo de desenvolvimento a civilização europeia e prevaleceu até 3 décadas atrás, onde começaram a ascender movimentos que se mobilizaram para resgatar, rever e questionar os rumos que a educação no Brasil havia tomado. A construção das diferenças ultrapassa as características biológicas, observáveis a olho nu. As diferenças são também construídas pelos sujeitos sociais ao longo do processo histórico e cultural, nos processos de adaptação do homem e da mulher ao meio social e no contexto das relações de poder. O Estado brasileiro, sob a pressão dos movimentos sociais, em especial o movimento negro, passou a adotar progressivamente nas últimas 2 décadas a implantação de ações afirmativas. As ações afirmativas são atos de governo que implementam medidas de caráter reparatório e de inclusão social, fundamentadas em injustiças historicamente conhecidas e estatísticas que apontam a ausência de determinados grupos sociais nas camadas privilegiadas da população. As ações afirmativas não são apenas instrumentos de reconhecimento e tolerância, e sim práticas concretas que buscam a valorização, a reparação e a transformação da arquitetura social. A relação simbólica de convivência pacífica de todas as raças no território brasileiro, propagada pelo discurso da democracia racial, privou do acesso aos bens materiais da sociedade aqueles que, veladamente, eram tidos como fora dos padrões de normalidade pela elite. As ações afirmativas também fundamentam-se nesse argumento social, de que ao afirmar-se que todos são iguais, acaba-se por estabelecer ainda mais desigualdades, uma vez que os processos históricos de injustiças e marginalizações a que foram submetidos certos grupos nunca proporcionarão igualdade de oportunidades para que estes ascendam às esferas privilegiadas da sociedade.